Muito bem, então vamos dar início a mais uma aula, nossa 17ª aula de 21, tá? Então nós já estamos caminhando para o final de mais um estudo bíblico, né? Nós já finalizamos o estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, estamos caminhando para o fim desse segundo estudo bíblico da classe bíblica Verdade, que tem como título, né, o nome do estudo é Estudo Bíblico a Verdade. Por quê? Porque a cada lição nós aprendemos a verdade sobre algo. E hoje nós vamos aprender a verdade sobre a lei de Deus. Então, vou compartilhar aqui o slide com vocês para a gente iniciar a aula de hoje. Muito bem. Essa é a classe bíblica Verdade. Nosso objetivo é ensinar a palavra de Deus da forma correta, é ensinar a verdade ou o evangelho verdadeiro, né, para todos. E nós queremos estar fazendo isso através desse trabalho, um trabalho voluntário, nós não cobramos nada. Pelo contrário, para ter a conta do Zoom, né, eu preciso pagar para isso, né? Então todo mês é pago um valor para que a gente não tenha não use a conta gratuita, né, que tem aquela limitação de tempo. Tá? Então, isso é um trabalho que a gente faz voluntariamente, de coração, para Deus, porque Ele nos deixou essa missão de ensinar aquilo que Ele já nos revelou antes, né? Então, eu tive o privilégio de conhecer a verdade e é minha missão agora ensinar essa verdade para outras pessoas. Muito bom que você está aqui participando dessa classe bíblica e podendo conhecer essas verdades que nós apresentamos aqui, verdades contidas na palavra de Deus e que Jesus disse que tem o poder de nos libertar. Ok? Só um minutinho aí, meus amigos. Muito bem. Então, conforme anunciado, hoje nós vamos estudar a lição 17, a verdade sobre a lei de Deus. Convido você a fechar os seus olhos agora e juntos vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, pela tua graça e misericórdia, conservou nossas vidas, nos deu o privilégio de podermos estar aqui nesse momento, juntos estudarmos a tua palavra, juntos podermos conhecer a verdade sobre a tua lei. Nos mostra, Senhor, se essa lei ainda é válida ou não, se ela deve ser guardada ou não, porque a resposta tem tudo a ver com a nossa salvação, Pai. E nós pedimos que o teu Espírito seja nosso professor, nosso guia nesse estudo bíblico, que nos dê o entendimento da tua palavra, a mim, unge os meus lábios para poder transmitir a tua palavra da forma correta para os nossos amigos. E todas essas bênçãos nós te pedimos humildemente, sem nenhum mérito, mas pedimos nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, meus amigos, aí vocês veem na imagem duas tábuas, né, de pedra, onde foram escritas os 10 mandamentos. E aí você vê do lado esquerdo 4 mandamentos, do lado direito 6 mandamentos, que dá um total de 10, tá? Como nós não vamos ver essa imagem depois, então já estou aproveitando essa imagem aqui da capa para
enfatizar esses pontos que mais para frente nós vamos falar sobre isso novamente. Muito bem, meus amigos. A natureza está regida por leis, né? Deus, ele estabeleceu leis, né, que regem a natureza. Os astros, por exemplo, seguem uma rota traçada pelo Criador. E por causa das leis naturais, a gravidade da Lua causa as marés oceânicas na Terra. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Então, meus amigos, não existe, é impossível que haja ordem em qualquer lugar onde não existam leis, certo? Até mesmo na natureza, nós vemos que elas seguem leis, né? A natureza, o universo segue leis, né? Como fala aí a rota que os astros, né? Os planetas, eles seguem. Tudo é determinado por leis físicas, né? Leis essas criadas por Deus. Então, como pensar que nós poderíamos viver sem uma lei, né? Sem que Deus nos desse uma lei? Como o universo poderia haver ordem no universo, e isso daí eu incluo os outros mundos criados por Deus, se Deus não tivesse uma lei, né? Então, como diz aí, sem leis a vida seria um caos. Então é necessário haver leis. Existem leis dentro da nossa casa, né? Nossos pais colocam leis, regras, né? Senão nossa casa vira uma bagunça. Existem regras do nosso trabalho, existem regras na escola, todo lugar tem regras, né? No trânsito existem leis, tá certo? E Deus deixou uma lei, né, que é a lei moral, e essa lei nos mostra como é que nós devemos nos relacionar com Ele e com os nossos semelhantes. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta neste estudo é: tem essas tentativas a autorização ou aprovação de Deus, o autor da lei? Se não tem, a lei de Deus é válida ainda hoje? Qual deve ser nossa atitude em relação a ela? Então, o que nós vemos, meus amigos, no mundo? Nós vemos que a grande maioria das igrejas evangélicas cristãs não aceitam a lei de Deus, ou alteram ela, ou a substituem, né, pelas tradições humanas. Então, será que Deus, que é o autor dessa lei, será que ele autorizou, será que ele aprova essas alterações, essa substituição, ou ele mesmo invalidou a sua lei? Nós vamos ver agora na palavra de Deus. É ela quem vai nos mostrar, vai nos responder essas perguntas. Muito bem, meus amigos. Na primeira pergunta, que tipos de leis encontramos na Bíblia? Nós não vamos ler todos os textos, porque são grandes, mas só para você saber que na Bíblia nós encontramos aí na letra A, leis civis. Essas leis foram estabelecidas por Deus para reger a nação de Israel. Aí um exemplo dessas leis civis você encontra em Êxodo 21 e 22, capítulos, né? Na letra B, nós vemos a lei moral. Ela está lá em Êxodo 20, versículo 3 ao 17, e ela é repetida lá em Deuteronômio, capítulo 5 também. Essa lei moral foi estabelecida por Deus e expressa o seu caráter. Ela é conhecida também como a lei dos 10 mandamentos. Existem também as leis de saúde, foram estabelecidas por Deus para o bem-estar dos seres humanos. Você encontra, por exemplo, lá em Levítico 11, um exemplo de lei de saúde. E
nós tivemos um estudo que estudou esse tema, né, sobre os princípios de saúde, foi a lição 8, e se você não acompanhou, você pode assistir o vídeo que está lá no nosso canal, no canal da Classe Bíblica. E também existem as leis cerimoniais. Por exemplo, se você ver, depois é bom que você dê uma olhada, Levítico 1 a 7, você vê ali alguns exemplos de leis cerimoniais. Aliás, praticamente todo o livro de Levítico, ele contém essas leis cerimoniais. Tá? Essas leis foram estabelecidas por Deus e elas orientavam o sacerdote quanto às cerimônias, ou seja, sacrifícios e ofertas de animais do santuário terrestre. Então, meus amigos, vejo que todas essas leis, elas foram estabelecidas por Deus, né? Só que com propósitos diferentes, né? Em cada lei, Deus tinha um propósito diferente. As leis civis foram dadas por Deus para o povo de Israel, para os filhos de Israel, assim como nós temos nossas leis civis também, né? E as leis de saúde, nós vimos lá na lição 8 que são válidas para toda a humanidade, se aplicam a todo ser humano em qualquer tempo. A lei moral e as leis cerimoniais nós vamos ver no estudo de hoje, se elas valem ou não para nós hoje. Tá bom? Vamos para a segunda pergunta agora. Qual dessas leis foi escrita por Deus? Dessas 4 leis que nós vimos aí, qual delas foi escrita por Deus? Êxodo 31:18. Vamos ver. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Eu vou ler esse aqui, depois eu peço para alguém ler. Então, quem quiser ajudar, já fica atento aí para fazer a leitura do próximo texto, tá? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Ok? Então, a pergunta é: qual daquelas leis foi escrita por Deus? Né? Aqui fala de 2 tábuas do testemunho, que eram feitas de pedra e foram escritas pelo dedo de Deus. Mas não fala claramente aqui qual daquelas leis é, né? Vamos para o próximo texto, aí eu peço que alguém leia o próximo texto. Quem pode ler para a gente? Então, escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 Oi, tem mandamentos. alguém? Falando aqui, tá saindo áudio? Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falará no dia da congregação, no monte, no meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. Ok, Gabriel, obrigado. Eu acho. Desculpa, pessoal, quase sempre isso acontece, né? É que eu fico com o computador e o celular próximo. Gabriel, desculpa, eu acho que quando tu começou a ler, eu falei, porque eu não sabia, mas estava cortado o meu áudio aqui. E aí eu ouvi saindo bem baixinho no celular. Aí que eu percebi que tu já estava lendo, tá? Então, muito bem. Gabriel leu aí Deuteronômio 10, verso 4. E aí diz que Deus escreveu nas tábuas o quê? Os 10 mandamentos, segundo a primeira escritura. Por que que Deus teve que escrever pela segunda vez os 10 mandamentos? Porque se você ler lá em Êxodo, quando Moisés recebeu de Deus as tábuas contendo os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, quando ele desceu do monte, já faziam 40 dias que Moisés tinha subido ao monte e não tinha voltado. Então, o povo pediu que Arão fizesse um bezerro de ouro e eles estavam ali dançando e adorando aquele bezerro de ouro. Moisés ficou muito chateado e jogou as tábuas de pedra e quebrou assim
essas primeiras tábuas de pedra que Deus deu para Moisés, por isso ele teve que escrever uma segunda vez. E novamente Deus escreve em tábuas de pedra a sua lei, né? Os 10 mandamentos. Então aqui já nós identificamos qual daquelas leis foi escrita por Deus. Não foi as leis civis, não foi as leis de saúde, nem as leis cerimoniais. Foi a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. Essa foi a única lei das 4 que foi escrita diretamente por Deus. As outras foram escritas por Moisés, tá? Elas foram dadas por Deus, mas foram escritas por Moisés. E foram escritas em papel, né? Diferente dos 10 mandamentos, foram escritas em pedra, em tábuas de pedra, né? Isso é muito significativo, né? Deus não faz nada por acaso. Não foi por acaso que Deus escreveu em pedra. Porque enquanto o papel é algo que se desfaz, né? A pedra não. A pedra não se desfaz. O que mostra que a lei de Deus já é eterna, né? Já é um sinal para a gente, uma pista que Deus nos dá de que a lei dele é eterna. Mas vamos continuar. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? Pode fazer. Terceira lei agora. Terceira lei, desculpa. Terceira pergunta agora. Que lei foi abolida na morte de Jesus? Efésios 2, verso 15. Existe uma lei daquelas que foi abolida na morte de Jesus. Que lei foi essa? Quem pode ler? Eu vou ler. Pode? Efésios 2:15. Deixa eu só encontrar aqui rapidinho. Espera aí. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a parte. Deixa eu ver se eu vou ler direito mesmo. Tá? Tá sem áudio. Obrigado por avisar, viu? Deixa eu voltar aqui. Eu não sei que horas cortou meu áudio aqui. Vamos voltar aqui. Muito bem, meus amigos. A pergunta é: que lei foi abolida na morte de Jesus? Aqui diz que foi a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E aí nós precisamos saber que lei é essa que fala aí, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, tá? Que lei é essa? Olha só, a lei de Moisés continha as leis cerimoniais e as ordenanças, como, por exemplo, a circuncisão, você pode ver lá em Levítico 12:3, a consagração do filho primogênito, você pode ver isso lá em Êxodo 13, versos 1 e 2, e também a purificação da mulher depois do parto, isso está lá em Levítico 12. Então, essas três coisas aí, meus amigos, são ordenanças que faziam parte das leis cerimoniais, ou lei de Moisés, tá? E nós vemos essas três coisas, essas três ordenanças sendo cumpridas, sabe por quem? Sendo cumpridas por José e Maria, né? Jesus foi circuncidado no 8º dia, Jesus foi consagrado por ser o filho primogênito,
E Maria só levou Jesus para ser consagrado depois que passou o período de purificação dela, tá? Onde é que nós vemos isso? Vamos ver aqui na Bíblia, para você confirmar. Está em Lucas, tá? Então, abra sua Bíblia em Lucas. Lucas, no capítulo 2. Ok? Lucas 2, verso 21. Olha só. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Versos 22 a 24 agora. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, olha só, a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então, veja, a lei de Moisés também era chamada de lei do Senhor, tá? Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Olha agora o verso 39. Cumpridas todas as ordenanças, olha só a palavra ordenanças, segundo a lei do Senhor, que é a mesma lei de Moisés, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Então, você percebeu? Aqui diz que depois que José e Maria cumpriram todas as ordenanças, ou seja, depois que eles circuncidaram Jesus, depois que Maria passou o tempo de purificação dela, por ela, devido ao parto, né? Depois que Jesus foi consagrado, por ser o filho primogênito, tudo isso fazia parte da lei de Moisés. Depois que eles cumpriram essas ordenanças, então eles voltaram para a sua cidade, né? Que era Nazaré. Então, aqui nós já conseguimos identificar qual é a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. É a lei de Moisés, também chamada de lei do Senhor. É a lei, são as leis cerimoniais, daquelas 4 que nós vimos na primeira pergunta, né? São as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, ou lei de Moisés, é essa lei que contém ordenanças dadas por Deus. Olha só, meus amigos, na Bíblia encontramos 2 diferenças significativas entre a lei cerimonial, que é a lei de Moisés, e a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Uma diferença está em quem escreveu essa lei e outra está no local que elas foram colocadas. Nós vamos ver agora quem escreveu e onde elas foram colocadas. A lei de Deus, que é a lei moral, foi escrita em 2 tábuas de pedra pelo próprio Deus, como nós já vimos, né? E ficava guardada dentro da Arca da Aliança. Isso está lá em Deuteronômio 10, de 1 a 5. Nós vamos ler daqui a pouco. Já o livro contendo as leis cerimoniais foi escrito por Moisés e ficava ao lado da Arca da Aliança. Isso está em Deuteronômio 31, 24 a 26. Nós vamos ler também. Então, veja a diferença entre as 2 leis. Lei moral, escrita por Deus, lei cerimonial, escrita por Moisés. Lei moral foi colocada dentro da Arca da Aliança. Lei cerimonial foi colocada ao lado da Arca da Aliança. Então, veja só a diferença entre as 2. Levi, Oi? tem ainda outra coisa, que é Moisés, quando ele quebrou a primeira tábua, Deus fez questão de escrever novamente. Moisés sabia do conteúdo, por que ele mesmo não escreveu? Ele fez questão de lavrar as tábuas de pedra e entregar a Deus novamente para ele escrever com o dedo dele. Isso mesmo, boa observação, Gabriel. Então, Deus fez questão de escrever os 10 mandamentos nessas tábuas de pedra, né?
ele não deixou que Moisés escrevesse, né? Realmente, Moisés poderia ter escrito, né, da segunda vez, mas dificilmente Moisés conseguiria escrever em pedras, né? Então, Moisés só teve o trabalho de lavrar as pedras, deixá-las lisinhas, né? Para que Deus viesse depois com seu dedo e escrevesse nelas. Muito bem. Obrigado pela contribuição. Olha só aqueles textos que foram citados, meus amigos. Deuteronômio 31, 24, 26. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, está falando da lei de Moisés, né, as leis cerimoniais, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, veja, aqui, ó, quem escreveu as leis cerimoniais foi Moisés, e ele ordenou, ele pediu, né, que os levitas colocassem esse livro, né, o livro da lei de Moisés, ao lado da Arca da Aliança. Totalmente diferente da lei moral, né, da lei dos 10 mandamentos. Deuteronômio 10, a partir do verso 1. Naquele tempo me disse o Senhor: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que quebraste, e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as duas tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo. E o Senhor mais deu a mim. Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão como o Senhor me ordenou. Então está aí, meus amigos. Veja como é bem clara a diferença entre as duas leis, né? Entre as leis cerimoniais e a lei moral de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Na morte de Jesus, o santuário terrestre perdeu sua validade. Quem acompanhou o estudo sobre a lição 13, a verdade sobre o santuário, entende isso que eu estou falando, né? Se você não acompanhou, está lá no nosso canal essa aula, lição 13, tá? Então, na morte de Jesus, o santuário terrestre perdeu sua validade porque tudo ali apontava para Jesus. Da mesma forma, as leis cerimoniais também perderam sua validade, pois já não era mais necessário o sacrifício de animais, por exemplo, porque o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já morreu em nosso lugar. Então, meus amigos, assim como o santuário perdeu a sua validade depois da morte de Jesus, e isso foi revelado por meio do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, esse véu se rasgou em 2 partes, de cima para baixo, e isso, claro, veio da parte de Deus, né? Foi algo sobrenatural. E Deus, assim, revelou que o santuário terrestre havia perdido sua validade, não era mais necessário, e nem as leis que regiam o santuário, ou seja, as leis cerimoniais, também não eram mais necessárias, porque tudo no santuário apontava para Jesus. E como Jesus já havia vindo, né, e tinha cumprido a sua missão, então não se fazia mais necessário haver um santuário, ter um santuário terrestre, e também não tinham mais necessidade das leis cerimoniais, ou seja, a lei de Moisés, elas não eram mais necessárias, tá? E é por isso que hoje nós não precisamos circuncidar nossos filhos, nós não precisamos ter um tempo de purificação, por vários motivos, né? E, enfim, não precisamos mais sacrificar um animal por causa dos nossos pecados. Por quê? Porque essas leis não são mais necessárias. Então, meus amigos,
nós chegamos à seguinte conclusão, voltando aqui para a pergunta, né? Que lei foi abolida na morte de Jesus? Agora nós já sabemos que lei é essa. Foi a lei cerimonial. Essa é a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Nós vimos isso agora, né? Toda essa explicação foi para que a gente entendesse que essa lei na forma de ordenanças é a lei cerimonial. Então foi essa lei ou essas leis, né, que foram abolidas na morte de Jesus. Não foi a lei moral de Deus. Não foi a lei dos 10 mandamentos. Vamos para a próxima pergunta agora. Quarta pergunta. A Bíblia nos ensina que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Foi o que nós acabamos de ver aqui na terceira pergunta. Mas, e a lei dos 10 mandamentos? Jesus anulou a lei de Deus? Veja, muitos evangélicos, muitos cristãos, muitas igrejas cristãs, melhor dizendo, né, ou evangélicas, afirmam que Jesus anulou a lei de Deus, que foi o próprio Jesus quem anulou essa lei. Então, vamos ver o que Jesus tem a nos dizer. O próprio Jesus falou se ele anulou ou não, e nós vamos ver agora. Mateus 5, 17 e 18. Jesus diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, e a lei dos 10 mandamentos, meus amigos? Jesus anulou a lei de Deus? O próprio Jesus responde. Ele diz que não é nem para a gente pensar que ele veio para revogar. Você sabe o que significa revogar? Revogar significa anular. Tem algumas traduções que vêm abrogar, né? É até mais difícil, né? Mas é o mesmo significado. Então, Jesus disse que nós não devemos nem pensar que ele veio para anular a lei, né? Essa expressão lei, os profetas, ela se refere a todo o Antigo Testamento, tá? Então, a lei incluía o Pentateuco, né, os 5 livros, 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, e os profetas eram os demais livros, foram escritos por profetas, tá? Então, a Bíblia no tempo de Jesus era chamada de lei os profetas. Jesus está dizendo que não é para nós pensarmos que ele veio anular a palavra de Deus. A Bíblia, né? E os 10 mandamentos estão contidos no Antigo Testamento, né? Estão contidos lá no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio. E aí, meus amigos, sabe o que nós vemos hoje? É um absurdo. Nós vemos igrejas cristãs ou evangélicas anulando todo o Antigo Testamento só por causa da lei de Deus. Só para dizer que a lei de Deus não é mais válida hoje. Então, rejeitam todo o Antigo Testamento e dizem, não, o Antigo Testamento não vale mais hoje. Só o Novo Testamento. E aí anulam, rejeitam todo o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento. Só por causa da lei de Deus. Só para dizer que a lei de Deus foi anulada, foi abolida. Outros não, outros aceitam o Antigo Testamento, mas dizem que os 10 mandamentos foram anulados, né? Foram abolidos. Mas nós vimos na pergunta anterior que a lei que foi abolida na morte de Jesus não foi a lei moral, foi a lei cerimonial, tá certo? Então, meus amigos, Jesus disse que ele veio para cumprir a lei, né? Ou seja, ele veio cumprir todo o Antigo Testamento, e isso inclui também os 10 mandamentos da lei de Deus. Veja, se Jesus viesse para anular a lei, ele não precisaria ter morrido. O que é pecado? Segundo 1 João, capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei de Deus. Transgressão, desobediência.
Então, é a desobediência da lei de Deus. Se não houvesse lei, meus amigos, não existiria pecado, certo? Não existindo pecado, Jesus não precisaria sofrer o salário do pecado, que é a morte, em nosso lugar. Isso daí, meus amigos, é algo lógico, né? Às vezes nós podemos usar a lógica para entender a Bíblia, né? Esse aqui é um exemplo. Se não existisse lei, ou se a lei de Deus tivesse sido abolida, não haveria pecado, não existiria pecado. Por quê? Porque o pecado é a desobediência da lei. Se não há lei, não há desobediência, e se não há desobediência, não há pecado. Se não há pecado, por que que Jesus morreu? Por que que Jesus sofreu o salário do pecado, que é a morte, em nosso lugar? Não precisava. Jesus não precisava ter morrido. Vocês acham, meus amigos, que Jesus, você vê a angústia que Jesus passou antes da sua morte, né? A angústia mental, a separação do Pai, né? Algo que nunca tinha acontecido na história do universo. Vocês acham que Jesus teria passado por tudo isso, sabendo que não havia necessidade, sabendo que o pecado não existia mais? Claro que não, né, meus amigos? Então, é por isso que a morte de Jesus na cruz é a maior evidência da validade da lei de Deus. Vou repetir. A morte de Jesus na cruz é a maior evidência da validade da lei de Deus. Então, não existe argumento mais forte para mostrar que a lei de Deus continua sendo válida hoje do que a própria morte do Senhor Jesus. Se não houvesse lei, não haveria pecado, então Jesus não precisaria ter morrido. Mas Jesus morreu, meus amigos. Por quê? Porque existe lei e, portanto, existe pecado. Quinta pergunta agora, qual foi a atitude de Jesus em relação aos 10 mandamentos? João 15:10. Eu gostaria que alguém lesse esse verso. Quem pode ler para a gente? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Muito bem, obrigado, Gabriel. Então, vamos responder a pergunta. Qual foi a atitude de Jesus em relação aos 10 mandamentos? Me ajudem aí. Alguém responde essa pergunta, por favor. Ele disse para guardá-los, assim como ele guarda. Isso, mas ele não só disse para a gente guardar. Foi mais do que isso. O que que é? Ele disse que... Se guardar, vai permanecer no amor de Deus. Isso, mas ainda não chegou no ponto que eu quero. Foi Jesus para não... cumprir, Hã? cumprir. Isso, vamos ler novamente. Foi para cumprir, né? Ele não mandou só guardar, mas que também fosse cumprido. Certo. Vamos ler novamente aqui o texto. Jesus falou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus disse que permanecia no amor do Pai. Por quê? Porque ele guardou os mandamentos do Pai. Jesus disse que se nós guardarmos os mandamentos, nós vamos permanecer no seu amor. E aí ele dá o exemplo dele. Olha, eu guardei os mandamentos e por isso eu permaneci no amor do Pai. Então, o que Jesus está nos aconselhando a fazer, ele mesmo fez. Ele mesmo nos deu o exemplo. Jesus disse que ele guardou todos os mandamentos do Pai. Claro, a Bíblia diz que Jesus não pecou. Se Jesus tivesse pecado, ele teria desobedecido pelo menos um dos 10 mandamentos. Se Jesus não pecou, isso é sinal de que ele não desobedeceu nenhum dos 10 mandamentos da lei de Deus. Tá? Então, Jesus é o único que pode dizer, o único ser humano que viveu nessa terra e pode dizer: eu nunca pequei, eu guardei todos os mandamentos do Pai. Tá? Nós não podemos dizer isso, nós somos pecadores, mas Deus quer nos dar poder para viver não mais na prática do pecado, e sim na prática da obediência.
tá? Isso daí é um assunto que nós já estudamos lá na lição 7, se eu não me engano, sobre o novo nascimento. Entenderam aqui, meus amigos? Então, qual foi a relação de Jesus em relação aos 10 mandamentos? Qual foi a atitude de Jesus, aliás, em relação aos 10 mandamentos? Jesus guardou os 10 mandamentos. E, fazendo assim, ele nos deu o exemplo e disse para nós fazermos o mesmo. Sexta pergunta agora. De acordo com a Bíblia, quem tem o dever de guardar os mandamentos de Deus? Quem pode ler Eclesiastes 12, 13? De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Muito bem, obrigado, Gabriel. Então, de acordo com a Bíblia, quem tem o dever de guardar os mandamentos de Deus? Me ajudem aí. Todos. Todos. Só o Gabriel tá assistindo, né? Só ele está falando. Cadê os outros? Eu estou aqui, estou acompanhando, mas não estou respondendo, não. Oi, Levi, desculpa não estar respondendo, né? Como eu até gosto de responder, mas é que eu tô com o bebê aqui, né? Aí eu tô tentando só ouvir. É que o Gabriel é bom de Bíblia, até a gente achar, ele já passou na frente. Parabéns, viu, Gabriel? Bom de Bíblia. Eu acho que ele está lendo aí na tela, né, Gabriel? Eu estou lendo a tela. Por isso que ele achou rápido. Né? Pois é. E eu estou aqui na Bíblia, daí vai para outro até eu achar, ó. Pois é, mas por isso que os textos estão aí na tela, tá? Que é para facilitar a nossa... para a gente ganhar tempo, né? Mas depois eu envio a lição em PDF lá no grupo, aí vocês podem procurar na Bíblia mais tranquilamente, né? Tá bom? Positivo. Tá então, bom. de acordo com a Bíblia, meus amigos, quem tem o dever de guardar os mandamentos de Deus? Está bem claro aí. Salomão escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Salomão não disse que isto é o dever de todo israelita, ele não disse que isto é o dever de todo judeu. Ele disse que guardar os mandamentos de Deus é dever de todo homem. Esse é um argumento que os críticos da lei de Deus usam. Muitos afirmam que os 10 mandamentos valiam apenas para os israelitas ou os judeus, né? E não servem mais para nós. Só que, meus amigos, a lei de Deus é eterna. Por isso ela foi escrita em tábuas de pedra. Ela sempre existiu e sempre existirá. Então, a lei de Deus não era só para os judeus, não era só para os israelitas. Ela é para todo ser humano. Todo ser humano que já viveu e que vive nessa terra. Outro argumento que é usado pelos críticos da lei de Deus é que a fé em Jesus anula nosso dever de guardar os mandamentos. Será que isso é verdade? Vamos ver aí na sétima pergunta. A fé em Jesus anula nosso dever de guardar os mandamentos de Deus? Será que se eu tiver fé em Jesus, eu não preciso guardar os mandamentos? Vamos ver Romanos 3:31. Quem pode ler? Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Bem, obrigado, Ricardo. Então, vamos responder a pergunta. A fé em Jesus anula nosso dever de guardar os mandamentos de Deus? A resposta é bem simples. Ou é sim ou é não. Me ajudem aí. Qual é a resposta para essa pergunta? Não, não anulamos. Exatamente, excelente. Não anula, olha só, o texto é bem claro. Anulamos, pois, a lei pela fé. Se eu tiver fé em Jesus, será que isso anula a lei para mim? Será que eu não preciso guardar os mandamentos de Deus porque eu tenho fé em Jesus? Paulo é bem enfático aí. Não, de maneira nenhuma. Ele ainda enfatiza. Antes confirmamos a lei. Então, Paulo está dizendo que aquele que tem fé em Jesus, em vez de anular a lei, em vez de não guardar,
os mandamentos, pelo contrário, ele vai confirmar a lei, ele vai guardar a lei, ele vai guardar todos os mandamentos da lei de Deus. Assim como Jesus fez, né? Assim como nós vimos que Jesus fez aqui na terra, ele guardou todos os mandamentos de Deus. Então, meus amigos, olha só, um único verso derruba por terra esse argumento, né? Esse falso argumento aí usado por muitos cristãos, muitos evangélicos que são contrários, né, à lei de Deus, que rejeitam a lei de Deus. A lei, a fé em Jesus não anula o nosso dever de guardar os mandamentos de Deus. O que as pessoas não entendem, né, esses críticos da lei não entendem, muitas vezes, é o que está escrito aí, ó. O cristão não guarda a lei para ser salvo, mas guarda a lei porque já está salvo. É diferente. Guardar a lei para ser salvo, meus amigos. Os fariseus faziam isso, por exemplo, né? Nós vemos ali várias vezes Jesus criticando eles, né? Ali, porque eles guardavam a lei, né? Eles faziam as coisas para serem salvos. Eles buscavam a salvação pelas obras. Mas a Bíblia fala várias vezes que a salvação não é pelas nossas obras, a salvação é pela fé em Jesus. Nós já estudamos isso lá na lição 6, se eu não me engano, a verdade sobre justificação e salvação. Então, nós não devemos guardar a lei de Deus para sermos salvos. Isso seria buscar salvação pelas obras. Mas nós devemos guardar a lei porque já estamos salvos por meio da fé em Jesus. Então, nós vimos no verso anterior que aquele que tem fé em Jesus vai confirmar a lei na sua vida. Ou seja, se eu tenho uma fé verdadeira no Senhor Jesus, se eu confio verdadeiramente em Jesus, porque eu o conheço, porque eu o amo, porque eu tenho comunhão com Ele todos os dias, essa fé verdadeira em Jesus não vai me levar à desobediência. Ela vai me levar à obediência, a obedecer a Deus, a obedecer todos os mandamentos da lei de Deus. E eu vou fazer isso porque eu amo a Deus, né? É diferente, eu vou fazer isso porque Deus já me salvou, não para que eu seja salvo, ok? Então, ficou claro aí? Então, vejam, meus amigos, a Bíblia fala que são 3 os passos que nós devemos dar para a nossa salvação. Nós já estudamos, desses 3, nós já estudamos 2, tá? O terceiro não está nesse estudo, mas se alguém tiver interesse, mais para frente nós vamos fazer um sermão sobre isso, tá? Então, a justificação tem a ver com o que Deus fez por nós no passado. E o clímax da justificação é o batismo nas águas, tá? Já a santificação é o que Deus faz por nós no presente. Depois de justificados, nós passamos para o segundo passo, que é a santificação. Nós somos santificados por Deus. Essa santificação, a justificação é pela fé em Jesus e a santificação também é pela fé em Jesus, tá? Então, a santificação é o que Deus faz por nós no presente e tem a ver com a nossa comunhão diária com Jesus, e o clímax dela também é o batismo, mas o batismo do Espírito Santo. Já a glorificação está no futuro, e o clímax dela vai ser na volta de Jesus. Tá bom, meus amigos? Então, para nós sermos salvos, nós precisamos dar esses 3 passos, nós precisamos passar por esses 3 processos, que é a justificação, a santificação e a glorificação. 8ª pergunta agora, segundo Jesus, qual o resumo da lei dos 10 mandamentos? Como Jesus resumiu os 10 mandamentos? Mateus 22, 35 a 40. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem, né, toda a lei e os profetas. Então, vamos responder a pergunta. Segundo Jesus, qual o resumo da lei dos 10 mandamentos? Veja que esse intérprete da lei perguntou de Jesus qual era o grande mandamento na lei. Jesus disse que o grande mandamento na lei era amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. E Jesus continuou e disse: o segundo mandamento, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele diz: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Olha só Jesus falando novamente a expressão lei e profetas, né? Lei e profetas, eu já expliquei para vocês que era como era chamada a Bíblia no tempo de Jesus. Então Jesus disse que desses dois mandamentos depende toda a Bíblia, tá? O que Jesus fez aqui, meus amigos? Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, tá? Alguns dizem que aqui Jesus estava substituindo os 10 mandamentos por 2 mandamentos, mas isso não é verdade. Jesus aqui, ele apenas resumiu os 4 primeiros mandamentos que foram escritos na primeira pedra, né? Na pedra do lado esquerdo. Eles falam do nosso amor a Deus. E os 6 últimos mandamentos que foram escritos na segunda pedra, na pedra da direita, falam do nosso amor ao próximo. Então, Deus quer que nós amemos a Ele, e para isso, Ele diz na sua lei como é que nós o amamos. Como é que nós amamos a Deus? Aí você vê lá o primeiro mandamento, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, Deus está nos dizendo que se nós o amamos, nós não vamos ter outros deuses diante dele. O segundo mandamento, Deus diz: não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, nem lhes darás culto, né? De forma resumida, esse é o segundo mandamento. Então, Deus está dizendo que se nós o amamos, nós não vamos fazer imagem de escultura, nós não vamos adorá-los, não vamos prestar culto a elas. O terceiro mandamento diz: não tomarás o Senhor teu Deus em vão. Então, se nós amamos a Deus, nós não vamos fazer isso. O quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. Esse mandamento nós vamos estudar mais a fundo no próximo estudo, tá? Próxima aula nós vamos falar sobre ele. Então, assim Deus nos ensina como é que nós o amamos de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Mas Jesus disse que nós também devemos amar, o segundo mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Mas como é que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos? Aí Deus detalha como é que nós fazemos isso na sua lei, por meio de 6 mandamentos. Como é que nós amamos o próximo como a nós mesmos? Quando nós honramos nosso pai e mãe, quando nós não matamos, quando nós não adulteramos, quando não furtamos, quando não falamos falso testemunho, quando não cobiçamos. É assim que nós amamos o próximo como a nós mesmos. Então, veja, Deus, ele nos ensina por meio da sua lei como é que nós podemos amá-lo de todo o coração e como nós podemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ok, meus amigos, vamos passar aí para a 9ª pergunta agora. Quais os objetivos da lei de Deus? Vamos ver quais são os objetivos da lei de Deus na letra A, Romanos 3, 19, 20 e Romanos 7, 7. Romanos 3, 19, 20 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, vejam, meus amigos, não é o objetivo da lei nos justificar. Nós não somos justificados por obras, como eu falei, nós não somos salvos por obras da lei, né? A lei tem o objetivo de tornar conhecido o pecado. Está bem claro aí, ó. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, você quer saber o que é pecado? Você quer ter um pleno conhecimento do pecado?
você deve olhar para a lei de Deus. E lá você vai ter esse pleno conhecimento do pecado. Romanos 7,7 confirma isso. Ó. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, a lei não é pecado. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. Então, veja. Aqui confirma que o objetivo da lei de Deus é tornar conhecido o pecado a nós, né? Paulo diz aí, se não fosse por intermédio da lei, eu não saberia que a cobiça é pecado, não saberia que cobiçar é pecado. Cobiçar é pecado porque existe um mandamento, existe uma lei onde está escrito não cobiçarás. Se não existisse essa lei, cobiçar não seria pecado, né? Assim como se não existisse uma lei de trânsito dizendo que é proibido ultrapassar, é proibido passar um sinal vermelho, né? O semáforo quando está vermelho, se não existisse uma lei de trânsito onde algum lugar onde isso estivesse escrito, né? Não seria errado passar o sinal vermelho, né? Mas a partir do momento que isso está escrito em uma lei, isso se torna lei, né? Então aí sim é errado. Assim também, meus amigos, nós só sabemos que cobiçar é pecado porque existe um mandamento, existe uma lei onde está escrito não cobiçarás. É isso que Paulo está falando aí. Então, a lei tem o objetivo de tornar conhecido o pecado. Letra B agora, nós vemos um segundo objetivo da lei de Deus. Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A palavra aio significa instrutor, tá? Ou tutor. Tá? Então, era alguém responsável pela instrução dos filhos, né, de uma pessoa. Então, a lei nos serve de quê, meus amigos? Nos serve de instrutor. Para quê? Para nos conduzir a Cristo. Então, um segundo objetivo da lei de Deus é nos conduzir a Cristo. Ela nos instrui e, ao nos instruir, ela nos conduz, nos leva até Jesus. Como é que a lei faz isso? Como é que ela nos conduz a Cristo? Ao conhecermos a lei, conhecemos também o pecado, certo? Nós vimos que o objetivo da lei é tornar conhecido o pecado. Considerando nossa situação diante de Deus, que é de pecadores indignos, né? Que vivem desobedecendo sua lei e por isso merecem a morte, reconhecemos que necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Dessa maneira, a lei nos conduz a Cristo. Você entendeu? É assim que a lei nos conduz a Cristo, meus amigos. Quando nós olhamos para a lei, e a lei de Deus é como se fosse um grande espelho moral, né? Nós olhamos para ela e vemos os nossos pecados ali, refletidos nela, né? Então, nós vemos que a nossa condição diante de Deus é totalmente miserável. Nós estamos completamente perdidos, estamos condenados à morte. E aí, isso daí nos leva a reconhecer que nós precisamos de Jesus, que é o nosso Salvador. E é assim que a lei nos conduz a Jesus. Então, vejam a importância, meus amigos, de nós aceitarmos na nossa vida a lei de Deus. Sem ela, nós não podemos ser conduzidos a Cristo. Sem ela, nós não vamos ver necessidade, na verdade, de termos Jesus na nossa vida. Se não há lei, não há pecado. Se não há pecado, não precisamos de um Salvador. 10ª pergunta agora. Segundo a profecia de Daniel, o que Satanás faria utilizando o poder político-religioso com a lei de Deus? O que Satanás faria com a lei de Deus? Daniel 7:25. Alguém pode ler? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Bem, obrigado, Gabriel. Então, segundo a profecia de Daniel, o que Satanás faria
com a lei de Deus, o que ele faria? Ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Quem participou das aulas do outro estudo bíblico que nós fizemos na classe, né? Que foi um estudo sobre as profecias de Daniel e Apocalipse, entende melhor isso aqui, né? Nós estudamos a profecia de Daniel 7 e outras profecias em Daniel e Apocalipse que têm a ver com isso, e nós vimos que Satanás, utilizando um poder político religioso, fez isso, né? Ele mudou a lei de Deus, tá certo? Então, quem estava por trás dessa mudança na lei de Deus? Era o próprio Satanás. Foi Satanás o primeiro a se rebelar contra a lei de Deus lá no céu, meus amigos, quando ele ainda era Lúcifer, né? Então, Lúcifer levou outros anjos de Deus a se rebelarem contra essa lei. Depois ele veio aqui para essa terra, levou Adão e Eva, nossos primeiros pais, a se rebelarem contra a lei de Deus também, se rebelarem contra Deus e desobedecerem a sua lei, né? E ele continua fazendo isso até hoje. Ele continua levando o ser humano a se rebelar contra Deus e a desobedecer a lei de Deus. E o mais incrível é que ele consegue enganar muitas pessoas que se dizem cristãs a rejeitarem a lei de Deus, assim como o próprio Satanás faz. Isso é incrível, né? Como que pode pessoas que estão dentro das igrejas, estão buscando a Deus, que dizem ter fé em Jesus, mas que estão rejeitando a sua lei? Olha só como Satanás consegue enganar até mesmo os crentes, né? Os cristãos. 11ª pergunta agora: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Mateus 7, versos 6 a 9. O que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Vamos ver. Respondeu-lhes Jesus, né? Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos ou mandamentos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, a pergunta é: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Muitos seguem o quê, meus amigos? Doutrinas que são preceitos, são mandamentos de homens. Muitos têm negligenciado o mandamento de Deus e, em lugar dos mandamentos de Deus, têm guardado a tradição dos homens. Ou seja, muitos têm trocado a lei de Deus pela tradição dos homens, por mandamentos que foram feitos, né, foram criados por homens, e rejeitam, assim, o mandamento que foi criado por Deus, né? 12ª pergunta agora: o que demonstramos quando obedecemos a lei de Deus? Vamos ver na letra A, João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, a primeira coisa que nós demonstramos quando guardamos a lei de Deus é que nós o amamos, né? Jesus disse que se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos. Então, a guarda dos mandamentos revela que nós o amamos. A guarda dos mandamentos de Deus revelam que nós o amamos. Letra B agora, 1 João 2, versos 3 e 4. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Outra coisa que demonstramos quando obedecemos a lei de Deus, além de demonstrar que nós o amamos, é que nós o conhecemos. Aqui Deus diz que é impossível conhecê-lo e não guardar os seus mandamentos. Não é isso que está falando aí? Porque ele disse assim: aquele que diz eu o conheço, a pessoa diz eu conheço a Deus, eu conheço Jesus, mas que não guarda os seus mandamentos é o quê?
é mentiroso. Não sou eu que estou falando isso. É Deus que está falando isso. A pessoa que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos, que rejeita os seus mandamentos, ela é mentirosa e nela não está a verdade. Então, é impossível conhecer a Deus e não guardar os seus mandamentos. Todos aqueles que conhecem a Deus vão guardar os seus mandamentos. Então, essa é a segunda coisa que demonstramos quando obedecemos à lei de Deus, que nós o amamos e que nós o conhecemos. Outra coisa, aliás, 13ª pergunta agora, e é a última. Quais são os benefícios que recebemos ao obedecermos os mandamentos de Deus? O que é que nós ganhamos, meus amigos, quando nós decidimos obedecer a Deus, tá? Muitas coisas nós ganhamos e vocês vão ver aqui. Na letra A, Deuteronômio 11, 26 a 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, que benefícios nós recebemos ao obedecermos os mandamentos de Deus? De acordo com esses versos, nós recebemos de Deus a bênção e deixamos de receber a maldição. Então, não é só receber a bênção, nós também deixamos de receber a maldição. Então, são duas bênçãos contidas aí, nesses versos. Por outro lado, se eu desobedeço os mandamentos de Deus, eu perco as suas bênçãos e recebo a maldição. O que mais, meus amigos? Letra B, Salmos 19, 7, 8 e 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos ou mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo. Em os guardar, a grande recompensa. Então, meus amigos, segundo esses versos aí, quais são os benefícios que recebemos ao obedecer os mandamentos de Deus? Aí diz que a lei de Deus restaura a nossa alma. Então, a restauração da alma é uma bênção. Nós recebemos sabedoria de Deus, ela dá sabedoria às pessoas simples. A lei de Deus alegra o nosso coração. A lei de Deus ilumina os nossos olhos, nos dá discernimento espiritual. E, finalizando ali, diz que quando em os guardar, ou seja, em guardar os mandamentos de Deus, há grande recompensa. Então, há uma grande recompensa de Deus para a nossa vida quando nós decidimos guardar os seus mandamentos. E, além disso, nós recebemos de Deus restauração, sabedoria, alegria, né, discernimento espiritual. Então, várias e várias bênçãos aí que Deus tem para a nossa vida. Letra C agora, João 15, verso 10. Nós já lemos esse texto, né? Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Então, que benefício nós temos aí ao guardar os mandamentos de Deus? Jesus disse que nós vamos permanecer no seu amor. Então, você quer permanecer no amor de Jesus? Você precisa guardar os seus mandamentos. Foi isso que Jesus falou aí, e depois ele disse que ele mesmo fez isso, né? Ele guardou os mandamentos do Pai e permaneceu no seu amor. Letra D agora, Mateus 19, 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntais acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Qual é o benefício que nós encontramos aqui, meus amigos? Jesus disse que se nós queremos entrar na vida, e Jesus estava falando ali, aí, né, da vida eterna, nós precisamos guardar os mandamentos. Então, a vida eterna é um dos benefícios que nós recebemos quando nós decidimos obedecer a todos os mandamentos de Deus. Isso aqui Jesus falou para o jovem rico, né? E, por fim, Mateus 5,19. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens,
será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, qual é o benefício que nós encontramos nesse verso? Jesus disse que quem observa e ensina os mandamentos de Deus será considerado grande no reino dos céus. Então, meus amigos, é por isso que eu venho aqui com a consciência tranquila apresentar para vocês esse estudo bíblico, né? Porque Jesus disse que quem viola os mandamentos de Deus e ainda ensina os homens a violarem também, e ensina os homens a rejeitarem os mandamentos de Deus, será considerado mínimo no reino dos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, esses não serão salvos. E ainda serão grandemente cobrados por Deus, porque pela influência deles, muitos se perderão. Porque eles disseram que a lei de Deus não era mais válida, que Jesus tinha anulado a lei na cruz e qualquer outra coisa desse tipo. E as pessoas acreditaram. Elas não foram na Bíblia para ver se aquilo era verdade. Esses serão considerados mínimos no reino dos céus. Se perderão e serão grandemente cobrados por Deus. Mas, por outro lado, Jesus disse que quem observa aos mandamentos e ensina será considerado grande no reino dos céus. Por isso que eu venho aqui com a consciência tranquila ensinar essas coisas para vocês, porque eu sei que o que eu estou ensinando aqui é verdadeiro. Jesus mesmo disse que quem ensina as pessoas, né, a observarem os seus mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Ou seja, em outras palavras, será salvo. É claro que a salvação não vem unicamente por isso, depende também da minha vida, da minha comunhão com Deus, enfim. Mas o que eu estou fazendo aqui é algo que agrada a Deus. Eu estou ensinando para vocês que vocês precisam guardar os mandamentos de Deus. E o próprio Jesus falou que será abençoado aquele que observar e ensinar isso, né? E aí, meus amigos, nós chegamos então na nossa decisão, porque a cada estudo nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão tem a ver com a nossa salvação. Então, você tem aí na tela, e você pode acompanhar, você pode ler comigo, e ao final você pode dizer aí diante de Deus, eu não vou ouvir, mas Deus vai, se você aceita ou não essa decisão, se você toma ou não essa decisão na sua vida. Entendi que a lei de Deus ainda é válida hoje e que é meu dever guardá-la. Rejeito todas as tradições e mandamentos humanos e decido obedecer a todos os mandamentos de Deus como prova do meu amor por Ele. Meus amigos, essa é a minha decisão e eu espero que seja a sua também. Você entendeu que a lei de Deus é válida, ela não perdeu sua validade, ela não foi anulada por Jesus. Você viu que é nosso dever guardá-la, você viu que nós recebemos muitas bênçãos de Deus ao fazermos isso. Então, eu espero que você rejeite todas as tradições e mandamentos humanos e decida obedecer os mandamentos de Deus, aqueles que foram dados por Deus, foram escritos pelo seu próprio dedo. Lembrando que isso, ao fazermos isso, nós estamos demonstrando nosso amor por Ele. Então, meus amigos, assim nós concluímos esse estudo, nós vamos orar agora, e depois aqueles que quiserem, fiquem à vontade para ficar e tirar as suas dúvidas, alguma dúvida que tenha surgido durante o estudo, tá bom? Aqueles que não quiserem, fiquem à vontade para sair, se quiser falar, pode falar, fiquem à vontade. Oremos então. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por mais um estudo da Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, porque aqui, por meio da tecnologia, podemos nos unir, apesar da distância, e juntos podemos estudar a Tua Palavra e juntos podemos conhecer a verdade sobre a Tua lei, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder ensinar essas verdades para os nossos amigos. Eu espero que eles tenham compreendido tudo e tenham tomado a decisão de obedecer a todos os teus mandamentos, porque esse é o teu desejo, essa é a tua vontade para a nossa vida, Pai. É dever de todo ser humano guardar os teus mandamentos.
E isso foi ensinado aqui, e o teu nome foi exaltado, foi glorificado por meio desse estudo. E quero pedir que o Senhor abençoe a todos os nossos amigos. O Senhor viu aí a decisão de cada um e que eles tomem a decisão sincera de obedecer aos teus mandamentos e viver na prática aquilo que nós estudamos e aprendemos aqui nessa noite. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Muito bem, meus amigos, então nós finalizamos mais no estudo, passamos aí um pouquinho da nossa meta, que é 1 hora de estudo, mas é porque esse estudo ele é mais extenso, né? Mas devido à sua importância, é necessário que a gente se estenda aí um pouquinho e passe um pouquinho do tempo. Eu vou concluir aqui as transmissões, tá? E aí vocês fiquem à vontade para fazer suas perguntas.